Fala galera, beleza? Júnior aqui e eu estou trazendo para vocês um vídeo falando sobre as Americanas, um assunto que está bombando, né, aí na internet desde ontem. E será que as empresas americanas vão falir? Primeiro, eu trouxe alguns fatos relevantes aqui para comentar com vocês, tá? Venho comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022. Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores da inconsistência sejam da dimensão de 20 bilhões na data base de 30 de setembro de 2022. O que aconteceu aqui, galera, foi que houve um erro na contabilidade, né, da empresa, onde a empresa ela deixou de colocar esses valores aí, né, esses valores de dívidas da empresa, num valor aí que já foi descoberto mais de 20 bilhões de reais, tá? Onde a empresa ela devia aos fornecedores, como eles dizem aqui, né, redutores da conta fornecedores. Só que o que acontece? O banco ele financia essas compras que a empresa faz dos fornecedores, né? Então, a empresa Americanas deixa de ter dívida com os fornecedores e passa a ter uma dívida com os bancos, né? Porque os bancos ele financia essas compras. Só que não foi registrada, não foi colocado. Então, por isso, quando foi feito um balanço novamente, né, foi descoberto esse rombo de mais de 20 bilhões que a empresa está devendo. E com isso, hoje, no dia 12 de janeiro, na quinta-feira, devido a isso, a empresa ela teve uma queda de mais de 70% em apenas um dia, quase 80%. O preço das ações saiu de R$ 12 para R$ 2,73. Isso mesmo, por conta dessa dívida, né? E aí, diante ainda desses fatos, né, diante de tudo isso que aconteceu, o diretor-presidente Sérgio Rial e o diretor de relações com o investidor André Cobre, que foi empossado no dia 2 de janeiro, comunicou a decisão de que não vai mais permanecer na empresa, né? Então, eles não ficaram nem 10 dias. Depois que ele descobriu isso, eles saíram, eles pediram demissão, tá? E um outro fato também que eu coloquei aqui, né, que o patrimônio líquido, só para vocês terem uma ideia, o patrimônio líquido das Americanas, no fim de setembro de 2022, era de 14,7 bilhões. O patrimônio líquido da empresa, ele é todos os seus ativos, tudo que a empresa tem, menos os seus passivos e tudo que a empresa deve, né? Tirando isso daí, a gente tem um patrimônio líquido. Então, a empresa Americanas, em setembro de 2022, ela tinha um patrimônio líquido de 14,7 bilhões. Né? Se a empresa ela reconhecer esse passivo, essa dívida, né, que provavelmente vai reconhecer, de 20 bilhões, ela terá um PL negativo, ou seja, ela terá um patrimônio líquido negativo. Né? O que poderia significar que a empresa está quebrada. Realmente, se ela deve mais do que ela tem, do que ela possui de ativos, ela pode estar quebrada. Porém, os acionistas da referência das Americanas, presentes no quadro acionário há mais de 40 anos, informaram ao Conselho Administrativo que pretende continuar suportando a empresa, ou seja, provavelmente esses acionistas eles vão colocar dinheiro na empresa, né? Porque eles vão precisar de capital para poder se reerguer, para poder pagar essas dívidas, para poder negociar essas dívidas e continuar a empresa e manter a empresa de pé. E aqui eu coloquei também acionistas. A gente tem aqui o Jorge Paulo Lemann, que é cofundador da Ambev. A gente tem o Marcel Teles, que é sócio da 3G Capital. A gente tem o Carlos Alberto Sucupira, que também é sócio da 3G Capital. São pessoas que têm bastante dinheiro, bastante inteligência, né? E que são também sócios das Americanas. Então, provavelmente, eles vão entrar com dinheiro para poder erguer a empresa. Eu acredito que a empresa não vai falir, porém, eu acredito também que ela vai passar por um período aí um pouco difícil. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o impacto que esse rombo das Americanas tem nos fundos imobiliários, que são outra categoria que eu gosto bastante de investir, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos
de impacto nos fundos imobiliários, né? Alguns fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de galpão logístico, possuem como inquilino as Americanas, ou seja, as Americanas eles alugam parte desses galpões logísticos, né, nesses fundos imobiliários. E aí eu coloquei aqui 4 fundos imobiliários também que estão ligados diretamente a Americanas, né? Tem aqui o BCRO 11, que tem 6% da sua receita que vem das lojas Americanas. Tem o XPLG 11, que eu invisto, né? Que é um fundo de logística também, que tem 9% da sua área física, que está alugada nas Americanas e que é responsável por 8% da receita do fundo. Tem o MAXR11, né, que dos 80 mil metros quadrados dele, mais de 31 mil metros quadrados são alocados pelas Americanas. E tem o GGRC11, que tem 19,91% da sua receita, ou seja, de tudo que eles recebem, que vem das Americanas. No pior cenário, a Americanas ela não vai pagar os aluguéis, e aí vai ter que deixar o imóvel, né? E, em primeiro momento, talvez até a renda desses fundos imobiliários seja impactada por alguns meses. Aí vai depender, né, da qualidade desse fundo imobiliário. Mas, assim que o novo inquilino ocupar o espaço vazio, tudo vai voltar ao normal. Esse aqui é o galpão logístico, tá, do XPLG11, que ele é todo locado pelas Americanas. Então, esse galpão logístico aqui, que está todo locado pelas Americanas, equivale a 9% da área física do XPLG, e ele também é responsável por 8% da receita desse fundo, o XPLG11. E tem aqui também o MAXR11, ele mostra, né, no relatório dele, ele mostra as lojas Americanas que estão alugadas por ele. Tem aqui as lojas Americanas de Taguatinga, tá? Tem as lojas Americanas em Belém também, tem as lojas Americanas em Maceió, tem as lojas Americanas em Vitória, tá? E isso daí equivale aos 80 mil metros, dos 80 mil metros quadrados, isso equivale a 31 metros quadrados da MAXR11, que é locado pelas Americanas. No pior cenário, as Americanas, por não possuir dinheiro, elas não vão pagar os fundos imobiliários, né, não vão pagar os aluguéis, infelizmente não vão ter como pagar. E aí, se eles não têm como pagar, eles vão deixar o imóvel e ele pode ficar um tempo sem alugar, alguns meses ou alguns dias. Mas assim que for encontrado um novo inquilino, tudo vai voltar ao normal. Os fundos imobiliários, eles têm um impacto, sim, mas muito menor do que as Americanas. Para finalizar o vídeo, quem assistiu até aqui, por favor, deixa o like, curte, comenta aqui embaixo se vocês gostaram, o que é que vocês estão achando do vídeo, tá? Deem dicas de novos vídeos também, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas para finalizar, eu deixei aqui 2 aprendizados muito importantes que me fez refletir depois do que aconteceu com as Americanas. Porque eu já fui investidor de empresa de varejo, eu já investi na Via, e eu trouxe aqui 2 aprendizados que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro é diversificar os investimentos para diminuir os riscos. A gente tem que diversificar os nossos investimentos, galera. Se você só investe em ações, se você só investir só nas Americanas, o seu patrimônio ele caiu mais de 80%. Agora, se você investe em fundos imobiliários, por exemplo, você vai ter um impacto negativo, porém muito menor, né? Então é muito importante, galera, que você diversifique os seus investimentos, tá? Para diminuir os seus riscos. E diversificar não só em empresas, mas também em segmentos, tá? Você investir em varejo, você investir em energia, você investir em empresas de alimentação, você investir em fundos imobiliários de logística, você investir em fundos imobiliários de shopping, você investir em fundos imobiliários de papel, tá? Isso é diversificar. Quando você diversifica, você diminui os seus riscos, porque você não vai ter todo o seu investimento em um lugar só. E o segundo aprendizado que eu gostaria de trazer para vocês é estudar a empresa ou o fundo imobiliário antes de você investir. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ver qual o portfólio daqueles fundos imobiliários, quais são os imóveis que ele tem, né? Como é que eles ganham dinheiro. Da mesma forma, as empresas, como é que as empresas elas trabalham, qual o tamanho da dívida dela, qual o tamanho do faturamento dela, né? Então, isso é muito importante, galera.
diversificar os seus investimentos para diminuir os riscos e estudar a empresa antes de você começar a investir. Eu espero que eu tenha passado um pouco de informação para vocês, um pouco de conhecimento, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo o que é que vocês querem ver nos próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, valeu e tchau!